Questão número 83. Um clube esportivo definiu duas metas em seu planejamento estratégico. Uma de aumento do número de associados e outra do aumento do percentual de associados matriculados em cursos de práticas esportivas oferecidos no local. Para isso foi feito um mapeamento desses dados dos anos 2017, 18 e 19, conforme apresentados na tabela. Então, ainda de acordo com o planejamento, ficou definidos os padrões anuais de aumento para ambos os dados da tabela deverão ser mantidos constantes até o ano 2025. Ou seja, esse mesmo aumento que teve de 2017 para 2018, que foi 20 associados, e de 2018 para 2019 também foi 20 associados, e de 5% ao ano vai se manter até 2025. É isso que ele está falando aqui, né? Então, considerando que as metas serão rigorosamente cumpridas, espera-se que o número total de associados matriculados em cursos de práticas esportivas em 2025 seja igual a. Então, isso daí é uma questão que praticamente você tem que fazer ela na força bruta, né? Você tem que escrever aqui cada um dos anos aqui numa nova tabela aqui, né? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e fazendo esse aumento incremental aí, né, de 20 em 20 associados e de 5 em 5%, né? É melhor fazer dessa forma assim, apesar de ela levar um pouquinho mais de tempo, porque ela é segura, né? Você vai ter certeza que você chegou na resposta correta fazendo isso. Então, no ano 2025, a gente viu que tinha 360 associados e que a porcentagem de matriculados seria 70, né? Então, uma regra de 3 bem simples, né? Bem tranquila. A gente vai descobrir que o x é 252, o que nos dá a letra D. Então, questão 84. Os usuários de bicicleta enfrentam constantemente um problema. Ao subir o meio-fio com a bicicleta, o ciclista consegue empinar apenas a roda dianteira, figura 1. Ao passo que se a roda traseira permanece em contato com o asfalto até atingir o meio-fio, figura 2, pode estourar a câmara de ar. Então, considere o ciclista tenta subir de maneira apressadamente em um meio-fio, com 5 polegadas de altura em relação ao asfalto, utilizando uma bicicleta com 50 polegadas de distância entre os centros de suas rodas, as quais possuem 12,8 polegadas de raio cada um. Então, adotando π mais ou menos igual a 3, sabemos que a medida de θ em radianos de um ângulo muito pequeno é aproximadamente igual ao seno desse mesmo ângulo. Determina a inclinação mínima da bicicleta para que o ciclista consiga realizar a ação sem bater o pneu dianteiro no meio-fio. Então, para fazer isso daí, né, a gente vai desenhar esse triângulo laranja aí, né, que é a distância entre os dois eixos, que ele falou que era 50 polegadas, né, que a gente dividiu em algumas áreas ali só, né, que é 24,4 entre as rodas e os raios, né, que é 12,8 cada um. Mas se eu somar 12,8 mais 12,8 mais 24,4, você tem essas 50 polegadas que a gente vai usar para a questão, né? Então a gente vai fazer aqui lei do seno simples, né, direta, que é 50 sobre o ângulo que ele está olhando, que é o 90 graus, e 5, que é o lado que vai estar olhando para o ângulo θ, que é o que a gente quer, sobre o seno do θ. Então, o seno do θ a gente vai passar ali, né, vai jogar para um lado, vai jogar para o outro, vai deixar ele sozinho, né? A gente vai ficar aqui seno de θ igual a 5 sobre 50. O seno de 90, só lembrando, né, ele é igual a 1, ele vale 1, por isso que a gente nem está usando ele aqui na nossa equação, né? Então ficou 5 divididos por 50, que vai dar 0,10. Ele falou que o ângulo, né, o valor do seno de um ângulo muito pequeno é aproximadamente o ângulo, né? Então, sabendo disso, a gente pode marcar aqui já a letra A, que dá 0,10 graus. Questão 85. Durante uma partida de basquete, um jogador sofreu uma falta e por isso teve direito a um lance livre. Esse tipo de jogada consiste em um arremesso feito de uma posição definida e sem dificuldade imposta pela ação defensiva dos jogadores adversários. A figura a seguir ilustra o momento em que o jogador fez o seu arremesso.
Sabe-se que o jogador acertou o arremesso e que, além disso, a bola entrou sem tocar o cesto, né, sem tocar o aro. Considere desprezíveis as dimensões da bola e o movimento dela ao longo do arremesso está contido no plano vertical apresentado na figura anterior. Em relação ao piso da quadra, qual é a projeção ortogonal da trajetória da bola ao deixar as mãos do atleta e até acertar a cesta? Olhando essa figura assim de lado, dá muita vontade de marcar a letra A, né? Porque é esse o movimento que a bola está fazendo enquanto ela sai da mão do atleta e vai até a cesta. Mas foi isso que o enunciado perguntou? Não foi, né? Ele falou em relação ao piso da quadra. Qual é a projeção ortogonal da trajetória da bola? Então, em relação ao piso da quadra, o piso da quadra não sabe se a bola subiu, se a bola desceu, o que que aconteceu, né? Ele tem a projeção ortogonal dela vai ser simplesmente uma linha reta, que é a letra C. Então essa questão aí, ela parece muito fácil, você olha ela, você dá muita vontade de já chegar a marcar a letra A, mas não é essa a resposta correta, né? Tem que ler o enunciado com muita calma sempre. Questão 86. A fim de pintar as portas de sua casa, uma pessoa comprou 1,2 litros de tinta esmalte. Esse volume de tinta será misturado com um solvente denominado água ras, de modo que o solvente corresponda a 20% do volume da mistura. Então, a água ras vai ser 20% da mistura. Então, desconsidere a possibilidade de contração de qualquer uma das partes da produção química. O volume em litro da água ras que a pessoa deverá utilizar é. Então, o X, né, vai ser o nosso volume total. Ele é 1,2 litros de tinta esmalte que a pessoa comprou, mais 20%, né, que a gente pode escrever como se fosse 20 sobre X, que é a mesma coisa que 20%, né? Então, fazendo essas contas aí, a gente vai isolar o X, né? A gente vai chegar num X igual a 1,5. Esse 1,5 é o volume total, né? É o volume total já depois da mistura. Então, se ele começou com 1,2 litros de tinta esmalte, o que sobrou é água ras, que é 0,3, letra D. Desculpa, eu vi aqui que eu tinha escrito água, mas é água ras, tá? E a resposta mesmo é a letra D, que é 0,30. Questão 87. Frente ao avanço do surto de sarampo sobre o sudeste do país e com a corrida às clínicas para garantir a imunização contra o vírus, um site publicou uma pesquisa que informa onde é mais barato ou mais caro se vacinar em Belo Horizonte. A tabela a seguir mostra o maior e o menor valor de alguma das vacinas pesquisadas. Então ele quer saber o preço, a diferença do preço da vacina DT-PAC mais HIV mais polio mais hepatite B atinge um percentual máximo em relação ao menor preço de. Então, para a gente saber, a gente acha essa vacina aí na nossa tabelinha ali, né? Que está ali no meio da tabela, né? E o primeiro passo é calcular a diferença. Então, 370 menos 200 vai dar uma diferença de 170. Agora, para saber a porcentagem da diferença entre o valor máximo e o menor preço, o que, que a gente faz, né? O menor preço é 200, então a gente vai chamar de 100%. E o 170, que é a diferença, a gente vai chamar de x. Então, fazendo essa regra de 3 bem simples, a gente vai achar que a diferença é 85%. Isso nos dá a resposta à letra C. Questão 88. Primeiro carro elétrico de grande autonomia chega à Índia. O Kona, da Hyundai, pode percorrer 450 km com apenas uma carga. No país onde ficam algumas das cidades mais poluídas do mundo, indianos já podem dirigir um carro elétrico de grande autonomia. A fabricante de automóveis sul-coreana Hyundai começou a comercializar o seu modelo Kona, capaz de percorrer 450 km com apenas uma carga completa. A autonomia da bateria do Kona compensaria
um dos mais graves problemas para os clientes indianos, que é a escassez de postos de recarga, explicou o gerente geral da Hyundai Motors na Índia, esse cara com nome difícil de falar, citado pela agência de imprensa local. Suponha que a carga completa da bateria seja de 65 kWh e que os postos de recarga cobrem o equivalente a 0,1 centavos, né, por quilowatt-hora. Para percorrer 1.200 quilômetros, espera-se que, de acordo com o texto, o veículo elétrico Kona gaste com recargas no mínimo o equivalente em reais a. Então, beleza aqui. Ele falou que a bateria tem 65 kWh e que vai gastar 21 centavos por cada quilowatt-hora que ele recarregar essa bateria. Uma carga completa tem 450. Então vamos dividir um pela outra para saber quantas recargas ele vai precisar fazer, né? Então são 1.200 quilômetros por 400 quilômetros de autonomia. Aqui eu escrevi que é a letra D, mas podia ser X, Y, Z, qualquer letra, né? Eu usei a letra D aqui só por... Não sei por que, na verdade, né? Mas enfim, a gente... Então, beleza, eu dividi o 1.200, que é a distância que ele quer andar, pelo 450, que é a autonomia do carro. Isso me deu que ele vai ter que fazer 2,66 recargas. Só que a pessoa não sabe disso, né? A pessoa vai ter que fazer 3 recargas completas para conseguir andar esse caminho inteiro assim, com segurança, né? Isso vai botando na conta aqui, né? Vai fazer 3 vezes 65, que é a quantidade de quilowatts-hora que tem a bateria, vezes 21 centavos, né? Que é o custo por quilowatt. Isso vai dar 40,95, o que nos leva até a letra A, 40,95. 89. Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou socorrer as vítimas de um desastre natural e, para isso, utilizou um drone para transportar medicamentos emergenciais até 2 grupos de pessoas localizadas em pontos diferentes da cidade. Sabe-se que no sistema de coordenadas cartesianas a seguir, o C representa um colégio, o H um hospital, o E um estádio, o I uma igreja e o P uma praça. O drone saiu do marco zero, situado em O, do plano cartesiano, que é a origem, né? E foi até o ponto de apoio, representado por A, onde estava o primeiro grupo de pessoas. Após deixar o ponto de apoio A, o drone foi conduzido até o segundo grupo de pessoas. Ambos os trajetos realizados de O até A e de A até o segundo grupo foram retilíneos e juntos totalizaram uma distância percorrida de 10 raiz de 2 quilômetros. Então, o que ele quer saber aqui, né? Um possível local em que o segundo grupo de pessoas poderia estar situado é. Então, a gente tem que descobrir onde está o segundo grupo de pessoas aqui para resolver essa questão. Então, primeiro a gente vai descobrir qual foi a distância que ele percorreu da origem até o ponto A. Isso daí é fácil, né? Se só usa a fórmula, né, da distância de 2 pontos, você vai chegar à conclusão que a distância que ele percorreu foi 2 raiz de 2. Ou outra forma de fazer isso também, a gente pode usar a diagonal de um quadrado, né? Se você prestar bastante atenção ali, tem um quadrado entre o ponto A e o zero, né? Então, a gente pode usar a fórmula da diagonal do quadrado, que é o lado raiz de 2, para facilitar um pouco a vida, né? A diagonal do quadrado eu fiz em amarelo aqui, né? Para deixar bem claro o que a gente está falando. Então, para chegar na distância total que ele percorreu, que é 10 raiz de 2, quanto que falta? Falta 8 raiz de 2. Então, o único ponto que consegue ter esse resultado de 8 raiz de 2 saindo de A é o ponto P, que também é um quadrado, né, com a diagonal de tamanho 8, que a gente consegue dizer, né, que vai ser 8 raiz de 2, é esse tamanho aí. Então, somando 8 raiz de 2 com o 2 raiz de 2, dá exatamente o 10 raiz de 2. Ou seja, o ponto P é a praça, letra E. 90. O Brasil tem crescimento maior que a Alemanha e menor do que o Chile.
O país ficou na 14ª colocação entre 24 nações que já divulgaram o resultado do PIB no segundo trimestre. O Brasil registrou crescimento econômico de 0,4% no segundo trimestre desse ano, em comparação aos 3 meses imediatamente anteriores. Bastante importante essa informação. Segundo divulgou nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O desempenho é superior aos países desenvolvidos, como Alemanha e França, mas inferior aos vizinhos latino-americanos, como Chile e Colômbia. Então, dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que compila as informações de Produto Interno Bruto, PIB, de mais de 40 países, revelam que o país está na 14ª colocação entre as 24 nações que já soltaram seus resultados, referentes ao segundo trimestre. O PIB é o principal indicador para medir o crescimento da economia de um país. O índice soma todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado período de tempo na moeda corrente do local. Então, nele tem o gráfico aí com todos os países, né? E o Brasil nele ali, mostrando ali empatado com o Japão, com a Eslováquia, por exemplo, ali, né? Então, sabendo que o PIB brasileiro totalizou aproximadamente 1,714 trilhão no primeiro trimestre de 2019, com as informações do texto, o PIB brasileiro no segundo trimestre totalizou em real quanto? Bom, ele falou ali no início do texto já, né, que ele cresceu 0,4% em relação ao primeiro trimestre. Então, o que a gente vai fazer é somar, né, esse 1,714 do primeiro trimestre mais 0,4%. Isso vai totalizar em 1.720.856.000 e esse bando de zero, né, atrás dele aí, que é a nossa letra B. Então vamos rever aqui a questão número 19 que você pediu, né? Vamos ler o enunciado de novo e vamos tentar entender a resolução dela, né? Então aqui, pesquisadores coreanos estão desenvolvendo um sistema gerador de energia elétrica que produz gás hidrogênio. Então, o final desse sistema aqui, vamos ter gás hidrogênio. A partir da dissolução do gás carbônico CO2. Então, dissolução do gás carbônico. Entre as vantagens desse dispositivo, vale destacar o consumo de um gás estufa e a produção de um gás que pode ser usado como combustível em vários tipos de automóveis. A figura a seguir está esquematizando o sistema híbrido do NaCO2, que utiliza um eletrodo de sódio metálico e seus mecanismos e reações. Então, olhando esse desenho aqui, o que a gente está vendo, né? Tem vários momentos nesse desenho aqui, né? Por exemplo, aqui. Por que não seria, né? Ele quer saber aqui, né? A reação de oxirredução global balanceada que gera corrente elétrica. Por que não é, por exemplo, a letra A, né? Que é 2H mais aquoso mais 2 elétrons gerando H2 hidrogênio, né? Porque essa equação ela está recebendo elétrons e se tornando um elemento mais estável, que é o hidrogênio. Tá. Então não pode ser, né? Ela está recebendo, ela não está gerando corrente elétrica. Ela está recebendo corrente elétrica para ter ali o seu produto final. Por que não é, por exemplo, a letra B, que está mostrando aqui, né? O H2O mais o CO2, gerando o H2CO3. Porque isso é só uma parte da equação, né? Ela não é a equação completa. O que acontece aqui é que realmente essa equação da letra B está correta, é a reação que forma esse H2CO3 mesmo, e ela está balanceada, toda certinha. Mas ela não é a nossa resposta porque ela não está gerando corrente elétrica e ela não está utilizando também, né, do Na positivo, que, segundo o próprio enunciado, é parte da equação, né? O sistema híbrido NaCO2. Então, a letra B não possui o Na, não tem como ser a resposta correta, né? A mesma coisa para a letra D, que não possui o CO2, e a mesma coisa para a letra E, que também não possui o CO2. Então, a única equação
né, dessas aí, que possui todos os elementos que ele falou ali no enunciado e que a gente sabe que vão precisar, que estão aqui no desenho, né, são esses dois aqui, né, é a letra C, que é a equação balanceada aqui, né? 2HCO3 menos, né? Porque está faltando, ele vai receber um elétron, né? Mais o Na positivo, que está perdendo um elétron, né? Gerando um produto final ali, que é o NaHCO3. Como eu disse ali, né? Ele teve um elemento que perdeu o elétron e o outro ganhou o elétron. Então, numa equação dessa daí, a gente vê a corrente elétrica na própria equação, né? Tem um que é mais, tem um que é menos, e o produto final é um produto sem carga, né? É um produto estável. Então, a letra C vai ser a correta mesmo, porque além de englobar todos os elementos contidos no enunciado, a gente ainda pôde evidenciar a corrente elétrica na própria equação dela, né?